eleições autárquicas 2025 é tempo de entrarmos em Coimbra, capital de distrito, nesta operação Conta Lá, em que trazemos até si o debate do seu concelho, os desafios, mas sobretudo as propostas e as ideias dos candidatos à presidência à Câmara Municipal da sua terra. Para este debate convidamos os candidatos dos partidos com representação na Assembleia Municipal. Apenas o Chega não pôde estar aqui e eu vou passar a apresentar os nossos convidados. Está connosco José Manuel Silva, atual presidente da Câmara Municipal de Coimbra, recandidato por uma vasta coligação com PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Nós Cidadãos, PPM, Partido da Terra e Volte. Procura um segundo mandato à frente dos destinos da autarquia de Coimbra. Pelo PS, Livre, PAN e Cidadãos por Coimbra, a candidata é Ana Abrunhosa. Pela CDU, cabeça de lista é Francisco Queiroz, candidato pela quinta vez e vereador desde 2009. E ainda o candidato do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza. Bem-vindos aos quatro e obrigada por se juntarem a nós neste debate sobre Coimbra. José Manuel Silva sempre defendeu um projeto de transformação de Coimbra para 8 anos, sendo que estes primeiros 4 foram apenas para gerir obras na cidade? Bom dia, obrigado pelo convite, um cumprimento a todos os colegas aqui no debate e candidatos. Não foi apenas para gerir obras, foi para criar e implementar uma série de medidas que são fundamentais para o futuro desenvolvimento de Coimbra. Na verdade, nós transformamos Coimbra em todos os setores e podemos discuti-los um a um. Coimbra tem hoje já um ritmo de desenvolvimento, de crescimento da população, de atração de empresas, de criação de emprego que não tinha. Mas foi também o momento, em termos de obras, talvez da maior transformação da mobilidade e da zona urbana de Coimbra, desde Marnoque e Sousa ou desde a construção na alta da Universidade de Coimbra. Porque aquilo que se fez foi não só renovar todas as estruturas subterrâneas ao longo do canal do Metrobus, como colocar o Metrobus a andar, coisa em que praticamente ninguém acreditava, mas também, porque não estava trabalhado, desenvolver os projetos da ligação funcional e urbanística entre o Metrobus, o canal do Metrobus e a cidade, que não estava feito. Hoje, com o Metrobus a andar, as pessoas já começam a perceber como isso vai ter um impacto transformador em termos de mobilidade e urbanismo e acessibilidades em toda a cidade de Coimbra. Portanto, aquilo que nós fizemos com a reestruturação da Câmara, com as obras, com a recuperação de escolas, com a atração de empresas, com a criação de emprego, com o aumento da população e a atração de jovens, com o grande impulso dado à cultura. E eu diria que a cereja em cima do bolo é de facto termos em Coimbra a maior Bienal Nómada de Arte Contemporânea do mundo, em 2028, a Manifesta, mas também coisas mais pequenas, como por exemplo, mas muito impactantes no território e no território periférico, como por exemplo o Prémio Europa Nostra para a tecelagem de Almalaguês. São prémios que existem há mais de 20 anos e só agora é que Coimbra preparou o dossiê para concorrer, graças também ao trabalho feito pelas tecedeiras. Portanto, implementamos um novo ritmo e novas dinâmicas em todos os setores na cidade que já estão a fazer a diferença. Já vamos detalhar esses... Diferença essa que se vai acentuar no próximo mandato. Já vamos detalhar esses setores da Manuel Silva. Maravilhosa, não é? Ana Abrunhosa, destaca na sua candidatura este papel de independente, mas no início da corrida surgiram aqui algumas notícias de que existiam problemas no PS. A minha pergunta é se sente acompanhada. Bom dia a todos e a quem nos está a ouvir. Obviamente que me sinto acompanhada, somos uma coligação, Avançar Coimbra, e qualquer processo de construção de uma coligação alargada que junta várias perspectivas da cidade e que quer oferecer uma alternativa de governação, uma alternativa de ambição para a cidade, porque nós acabamos de ouvir José Manuel Silva e parece que está tudo bem, os conimbricenses é que não se sentem. Houve uma gestão caótica das obras, aliás,
Eu recordo que ainda era ministra e fizemos uma viagem inaugural do Metrobus de Coimbra, Lausanne, Miranda. E, portanto, é com alguma... Não foi a cavalo. E não foi a cavalo. E é com alguma... Portanto, o Metrobus, as pessoas já acreditavam. O que eu tenho alguma pena é que, de facto, o objetivo do Metrobus, que é importante... Mas nós já vamos falar do Metrobus. Sim, está bem. Então, dizer-lhe que, já agora deixe-me concluir e dar-lhe também. Claro que sim. Nós, Coimbra, e isto, obviamente, que em 4 anos não se consegue mudar tudo e, obviamente, que no programa da candidatura do atual Presidente nós tínhamos e temos medidas que não se concluem em 4 anos. Mas sejamos sérios, nós candidatamos-nos para 4 anos, as pessoas votam em nós para 4 anos e, portanto, grande parte das medidas não foram cumpridas. Porquê? Porque eram medidas, de facto, que enganaram as pessoas, no sentido de que quem olhava para ali acreditou na mudança e a mudança não aconteceu. E por isso nós aparecemos, temos trânsito caótico, não temos transportes públicos de qualidade, a gestão das obras foi caótica, nós perdemos, em relação a outras cidades que até têm menor dimensão, perdemos protagonismo. E o que aconteceu na cidade, nomeadamente do aumento da população, é decorrente do movimento que toda a Europa sentiu de imigração. Mas se formos comparar, então, esse aumento, vamos comparar que Coimbra teve, então, comparando, por exemplo, ao lado com Cantanhede, a população de Cantanhede aumentou mais, naquela faixa jovem, mais do que Coimbra. E estamos a falar de um município ao lado. E, portanto, mais, este aumento de população, que é muito bom, não decorre de políticas municipais. É porque o Sr. Presidente apropria-se do bom que foi feito pelos outros e quando corre mal, a culpa é dos outros. E há muita coisa que está mal que decorre da gestão do dia-a-dia. A higiene urbana, que é algo que as pessoas se queixam todo o dia, tem a ver com a gestão do dia-a-dia. Nós temos as juntas de freguesia, temos a Câmara Municipal, temos a empresa privada a atuar nesta desorganização. E, portanto, isso não decorre do passado. Há muitas coisas que poderiam ter sido feitas em 4 anos, não foram. E para sabermos se uma pessoa é capaz de fazer, basta um dia, basta um mês, basta meio ano e, em alguns problemas, obviamente, nem os 4 anos chegam. Portanto, o que nós sentimos e que é aquilo que faz com que as pessoas não acreditem nos políticos é, no último mês de campanha, andam a pintar passadeiras em celas. No último mês de campanha, andam a arranjar passeios. Porque o que é que estiveram a fazer 4 anos? Nós fazemos um vídeo a apontar problemas. Olha, ainda bem que há eleições, porque agora o Sr. Presidente lembrou-se que era Presidente de Câmara. Francisco Queiroz, já vamos detalhar todos esses assuntos, até porque também tenho que dar a oportunidade ali ao José Manuel Silva de responder. Francisco Queiroz é vereador com Pelouros no atual Executivo. A minha pergunta é se a CDU está disponível para trabalhar quer com PSD, quer com PS, qualquer que seja o resultado nas próximas eleições. Bom dia a todos, a quem nos acompanha, aos colegas de painel, a CID, naturalmente, e ao canal. A CDU tem uma postura que é há muito conhecida. Portanto, nós estamos no poder local para servir a democracia, para servir os municípios, para servir Coimbra, neste caso concreto. E por isso aceitámos ao longo desde quase sempre, desde o 25 de Abril, desde 76, sempre que nos foi proposto e desde que fossem garantidas condições de trabalho, aceitámos Pelouros nos executivos municipais, como aceitamos, por regra, também nas freguesias, desde que exista um conjunto de condições. E, portanto, estamos disponíveis com este princípio de que entendemos que o poder local deve estar ao serviço das populações e deve contar com todos aqueles que queiram participar nesse projeto. E por isso nós, por exemplo, apresentamos-nos agora às 18 freguesias, à Assembleia Municipal e à Câmara, com 385 candidatos e devo-lhe dizer que 196 ou 197, 51% são pessoas independentes. São pessoas que não pertencem aos partidos da CDU, nem ao Partido Comunista Português, nem aos Verdes, mas que entendem e veem, nomeadamente veem pelo trabalho realizado, que é com a CDU que conseguem contribuir para a melhoria das condições da sua freguesia, do seu concelho, que há muita coisa para fazer, de facto,
aquilo que José Manuel Silva aqui pintou há pouco foi uma cidade maravilhosa, não é? Cheia de encantos mil, mas que não corresponde em larga medida à realidade, não é? Eu já disse várias vezes, José Manuel Silva tem tido um bamburro tremendo, não é? Por exemplo, fez aqui referência à cereja em cima do bolo com a Manifesta 17. Nós estamos todos felizes, contentes, todos elogiamos o facto de vir para Coimbra esse grande evento, essa grande Bienal Europeia de Arte Contemporânea. Mas, naturalmente, o grande mérito é da Bienal Ano Zero, é do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, é da equipa do arquiteto Carlos Antunes, de toda aquela gente que, apesar da Câmara, que é mais, apesar da Câmara, terem conseguido trazer para Coimbra este evento. E, portanto, naturalmente estamos felizes, estamos contentes, estamos desejosos de vir a contribuir para o sucesso dessa iniciativa, como de muitas outras, mas neste caso concreto, em boa verdade, foi o movimento cultural da cidade tantas vezes mal apoiado, tantas vezes apoiado, não é? Como acontece em Coimbra, felizmente é que existe esse movimento cultural, como existe o movimento associativo, como existe participação de cidadãos, enfim, muitas vezes não sentindo do outro lado um fio condutor, uma política consistente de apoio a quem faz na cidade, mas é exatamente daí que provém, muitas vezes, estes grandes avanços. Portanto, há uma cidade para a propaganda, para a publicidade, para a campanha eleitoral, mas há uma cidade profunda, diferente, onde as pessoas sentem as imensas dificuldades. Teremos a oportunidade de falar ao nível da mobilidade, da habitação, enfim, de milhares e milhares de problemas, sendo que muitos deles, a origem não é na cidade de Coimbra. Coimbra não é uma república autónoma, não é? Mas naturalmente, o poder autárquico tem, felizmente, e graças ao 25 de Abril, desde 1976, essa possibilidade de transformar profundamente o dia-a-dia dos cidadãos, mesmo quando, enfim, a nível central, tanta coisa fica por fazer para melhorar essa qualidade de vida dos cidadãos, de facto. Muito bem. José Manuel Pureza, já há algumas eleições que o Bloco de Esquerda não entrava na corrida à Câmara Municipal de Coimbra em nome próprio. Temos aqui a esquerda que se uniu quase toda ao PS e à Ana Brunhosa nesta candidatura. Isto torna a sua candidatura mais exigente? A esquerda, atenção, nós não temos... A CDU não. Então, mas temos uma importante esquerda aqui, não é? Mas torna esta candidatura mais exigente? Muito bom dia, eu saúdo-vos, saúdo este novo canal de televisão e saúdo principalmente este gesto democrático de, nesta circunstância, ouvir todos os conselhos. É raro em Portugal isso acontecer e deve ser salientado. Acho que é um bom serviço que se presta à democracia e ao poder local democrático e, portanto, quero salientar isso. O Bloco de Esquerda apresenta-se a estas eleições porque não falta aos combates que são mais difíceis. Há bocadinho estava a ouvir o José Manuel Silva e estava-me até a recordar daquela frase do Luís Montenegro, bem conhecida, que é: a economia está melhor, as pessoas é que não. E quem ouve o José Manuel Silva lembra-se claramente dessa sugestão de que a cidade está, enfim, fantástica, cheia de pujança, cheia de vitalidade. Azar, as pessoas é que não. E este é um combate que procura, acima de tudo, contribuir para ultrapassar um dos constrangimentos que Coimbra tem tido ao longo de décadas e que é esta alternância no governo municipal entre governos do Partido Socialista e do PSD. Sai um, entra outro, entra um, sai outro, mas o essencial da vida das pessoas, as tais que realmente não estão melhor, essas condições mantêm-se no essencial. De 4 em 4 anos o PSD vem reclamar ao PS: sim, mas fomos nós que começámos, e depois o PSD vem dizer: não, mas fomos nós que iniciámos. Mas, na verdade, a situação, digamos, a situação da vida cotidiana das pessoas é aquela que é. Uma última nota para dizer o seguinte: não quero fugir à questão muito concreta que colocou. O Bloco de Esquerda não serve, nunca serviu na política portuguesa para ser, digamos assim, um adorno dentro de um adorno, neste caso, do Partido Socialista ou de outra força qualquer. O Bloco de Esquerda tem uma posição própria, tem uma dinâmica própria, tem uma visão própria e, portanto, nesta circunstância concreta, é um desafio muito concreto que nos é colocado. Nós não faltamos a essa luta e damos o melhor que podemos para
para podermos responder a esta circunstância. Muito bem, muito obrigada. José Manuel Silva, acredito que queira responder aqui às críticas de má gestão das obras, de que é alvo, mas também gostava de lhe perguntar, agora que o trouxe da cidade do Metro Mondego está concluído, de que forma é que isto permite transformar, dinamizar Coimbra? Não é o troço da cidade. Aqueles 4 quilómetros, a parte importante... Então, mas, quer dizer, a parte que serve, a parte que é importante, que presta serviço às pessoas, que é ir ao pediátrico, essa parte ainda não está pronta. Dizer o troço urbano é uma incorreção que tem sido sistematicamente repetida. Portanto, nós tenhamos consciência que as pessoas chegam apenas à portagem. Portanto, não podem ir da portagem ao hospital, não podem ir da portagem a outros serviços públicos. É esse o objetivo do metro. Obviamente que ninguém está a um pequeno troço. Um bocadinho, quase 5 km. Então, não digam a parte urbana, quer dizer, a parte urbana está política. toda por fazer. A Avenida Sá da Bandeira, que é fundamental, o canal central, está todo por fazer. E, portanto, não estou aqui a criticar ninguém, estou a introduzir uma correção que é importante que as pessoas saibam, porque quando ouvem a Mariana dizer a parte urbana, até parece que as pessoas podem chegar à portagem e ir ao pediátrico de metro ou não. Mas não, ainda não. Não, eu não estou a fazer uma crítica, eu estou a objetivar o que está feito. O que foi aberto foi um troço que é gratuito e nós podemos ver o metro a circular e também ao lado os autocarros do Semetuque. Neste momento é a amostra grátis. É a amostra grátis. E, portanto, uma amostra não tem bilhética, ainda não tem bilhética, uma bilhética que foi desenvolvida pela Câmara Municipal com um financiamento comunitário, onde, aliás, eu participei na altura como governante, mas... e, portanto, nós temos as pessoas a habituarem-se, é normal, a fazer testes, e ao lado temos os autocarros a circular. Portanto, é preciso perceber que nem neste teste não foi feita qualquer articulação com os transportes urbanos de Coimbra. E, portanto, continuamos a ter autocarro, metrobus, mesmo naquele percurso. Nós vamos continuar a ter obras do metrobus durante muito tempo ainda em Coimbra. Infelizmente é uma longa novela a questão do metro em Coimbra. José Manuel Silva, quer Não responder? Não era contra si. Eu não preciso que respondam por mim e por isso Não vou estou a agora responder por si, mim. estava a fazer uma correção até à própria Mariana. E ficou feita, muito obrigada. Eu diria que nós temos estado aqui a ouvir dizer muito mal. Os especialistas dizer mal. Nós temos obra para apresentar e vale a pena, antes de ir ao Metrobus, uma obra de que nos orgulhamos, fazer alguns comentários relativamente àquilo que foi dito. Primeiro, dizer que grande parte das medidas que nós apresentámos não foram cumpridas é falso. Nós já apresentámos a contabilidade e o relatório, coisa que nunca nenhum executivo fez. Porque há tanta falsidade nas afirmações que são feitas que nós preocupamos em apresentar os nossos relatórios, publicá-los, com o cumprimento das 112 medidas que apresentamos para 8 anos, como disse muito bem. Porque quando nós nos candidatamos com uma visão curta no tempo, obviamente não conseguimos implementar estratégias de médio e longo prazo que são fundamentais para o desenvolvimento. E essa foi uma das nossas preocupações. A nossa preocupação não é ganhar as eleições seguintes, a nossa preocupação é desenvolver Coimbra. Isso implica uma estratégia que, no mínimo, tem que ser desenhada por 8 anos e foi isso que nós apresentámos com seriedade. Não é? Porque o povo é que depois disto que as questões demográficas não dependem das medidas da Câmara. Não, também não foram é verdade. consequência das medidas. Não é verdade. Eu recordo que nos 8 anos que nos precederam, Coimbra perdeu 800 habitantes, enquanto Braga ganhou 12 mil. Portanto, é evidente que as medidas camarárias influenciam no bom e no mau sentido a evolução demográfica. E esta explicação todos fogem. Porque é que nos 8 anos que nos precederam Coimbra perdeu população, enquanto Braga ganhou 12 mil residentes, são as estatísticas do INE. Diz-se que a população jovem aumentou mais em Cantanhede. Tem que se apresentar os números rigorosos, Mas não é fazer afirmações vagas, é números rigorosos. Neste nosso mandato, nós já aumentamos 10 salas de pré-escolar, 27 salas do primeiro ciclo, só a Silva Gaio tem mais 500 jovens inscritos e, por exemplo, nos 8 anos que nos precederam, Coimbra perdeu naquele escalão
procura o futuro entre os 25 e os 34 anos, Coimbra perdeu quase 2.400 residentes. Nestes nossos 4 anos, que são 3, porque as estatísticas do quarto do INE só sairão em junho do próximo ano, Coimbra já recuperou 1.616 destes jovens neste escalão etário entre os 25 e os 34 anos, e muitos regressaram a Coimbra, que nós sabemos, pelas empresas, nas novas empresas que se instalaram. São 7 multinacionais que já se instalaram. Antes de nós não se tinha instalado nenhuma. Não se tinha instalado nenhuma. Nós estamos a receber as empresas de outra maneira, em conjunto com a Universidade, com o Instituto Politécnico, com o Inopol, com o IPN, com o IFP, até numa multinacional francesa, com a Alliance Française, para captar e ajudar à instalação das empresas. Não temos uma cidade maravilhosa, mas estamos a caminho disso, porque nós herdámos uma cidade com 1001 problemas, ninguém os resolve em 4 anos. E ninguém os vai resolver nos próximos 4 anos a todos. Isso é demagogia. Claro que não resolvemos tudo. Numa cidade que estava decadente, a perder população, sem empresas e sem receita. Fala-se das obras e do trânsito caótico. Não há desenvolvimento sem obras. Não há obras sem incómodo. E fala-se muito nas obras do Metrobus. As obras que demoram são as obras subterrâneas. Coimbra tinha condutas de há dezenas de anos, com fugas, a apodrecerem, todas as estruturas subterrâneas de Coimbra, no trajeto Metrobus, foram renovadas. E há estruturas não cadastradas, há achados arqueológicos. Cada responsável por uma empreitada tem que andar sozinho na obra. Nós não podemos ter uma empreitada de gás e uma empreitada das águas ao mesmo tempo na mesma obra. Foram cavadas valas de 7 metros, quase à mão, por causa das estruturas não cadastradas. Portanto, são obras demoradas por causa das estruturas subterrâneas. Depois diz, as obras ainda estão a decorrer na Sá da Bandeira. Claro, não é preciso falarmos disso para as pessoas de Coimbra. As pessoas de Coimbra sabem. As pessoas de Coimbra andam em Coimbra, não precisamos estar a dizer-lhes o que é evidente. Mas o que íamos fazer as obras todas ao mesmo tempo, criticam o trânsito caótico. As obras têm que ser feitas em troços sequenciais, senão então era impossível circular em Coimbra. Nós não podemos dizer que o trânsito está caótico, e em algumas circunstâncias esteve, por força das obras. Não é caótico, são as consequências das obras. Não havia caos, havia regulação. Por exemplo, agora na Fernão de Magalhães, que foi interrompida na zona do canal, foi parcialmente interrompida. Metade das obras fez-se há 1 ano, em agosto, e a outra metade fez-se agora, em agosto, exatamente para haver coordenação das obras e provocar o mínimo impacto possível. Portanto, era impossível, e é só demagogia, acharmos que o Metrobus já podia estar a circular em todos os troços urbanos. Aliás, diz a IP e diz publicamente que se não fosse o atual Executivo, as obras ainda nem em 1/3 iam. Mas é engraçado que quem critica que ainda haja obras a decorrer, quereria que fossem todas ao mesmo tempo, é preciso explicar. Eram os mesmos que defendiam a recalendarização das obras, ou seja, ainda estaríamos com obras muito mais atrasadas e sem termos o Metrobus já a funcionar e a servir as pessoas. Claro que ainda não há coordenação. As pessoas vêm dizer, ainda não está tudo feito. É óbvio que não está tudo feito. Mas a diferença para o passado é brutal. Nós invertemos o ritmo de uma cidade decadente e a perder população numa cidade em desenvolvimento e que se afirmou nacional e internacionalmente. Diz-se que a Manifesta não é obra da Câmara. A Manifesta 2028 é obra do Círculo de Artes Plásticas e do seu grande promotor Carlos Antunes, é obra da Universidade, é obra da Câmara e é obra do Governo. O Governo assume metade das despesas da vinda da Manifesta, ou seja, sem este quadrado não havia Manifesta 2028. Temos forças culturais de enorme qualidade e grande dedicação em Coimbra, felizmente, e a Câmara tem-as apoiado, porque sem o apoio da Câmara não teríamos, por exemplo, a Bienal Ano Zero, como temos tido, nem teríamos as outras associações culturais a candidatarem-se a patamares superiores da DG Artes, trazem em 4 anos 7 milhões de euros
em cultura da DG Artes para Mas vamos Coimbra, continuar a falar de porque comunidade. a Câmara Tenho que passar aqui a acompanhou. palavra à Ana Argosa José Manuel Silva. Já criticou aqui a forma como faltaram alternativas para circular na cidade enquanto decorriam as obras e decorrem as obras, e também defende aqui a articulação da rede de transportes. Essa discussão já devia ter acontecido na cidade. O que é que com o Metrobus se quer para o Semetuque? E isso é que deixa uma instabilidade imensa numa empresa, nos serviços municipais e, portanto, isto já devia. Então temos o Metrobus a circular. Então nós não devíamos em ter... testes. Claro, mas em testes é precisamente, é depois. E, portanto, o que devia ter havido era uma discussão o que é que se quer para o Metrobus. Quando temos freguesias rurais onde os transportes urbanos de Coimbra não vão. E, portanto, se há uma parte... Não tem transportes camarários. E, portanto, o senhor prometeu... Tem transportes pagos pela Câmara. Não tem. Portanto, também são transportes. Não querem fazer uma aposta. Não tem. Não querem fazer uma aposta. Eu gosto de desafios. Façam apostas. Não deu tem. um bom resultado no outro dia. Todas as freguesias têm tem transportes transporte urbanos, na estrada não nacional. são todos dos Não. Então porquê é que as pessoas se queixam? Volto a dizer, está tudo bem, as pessoas é que estão erradas. Em muitas freguesias suburbanas, as pessoas queixam-se imenso do mau transporte. Aliás, neste momento, na cidade também. Deixem-me só acabar. A maior queixa nas freguesias... As pessoas de Braga se queixam. Não, a maior queixa nas freguesias rurais é que não têm os transportes camarários e mais. E os transportes que existem são de má qualidade. Compram-se autocarros elétricos que ficam avariados, quando esses mesma marca já tinha sido adquirida por outros municípios e esses municípios estavam a ter problemas com esses autocarros. Isso não tem a ver com o passado, tem a ver com a gestão. Sei bem o que são concursos públicos, sei bem. E oferece o menor Posso acabar preço. Que eu ouvi a sua demagogia do início. Até respondeu por mim. Não respondi. Olha, o que eu sei é que para resolver problemas do trânsito não precisávamos de 4 anos. Porquê é que nós não temos um sistema de semaforização inteligente? Porquê é que o ritmo dos semáforos é igual todo o dia? Nós já podíamos, obviamente, ter adaptado os semáforos às horas de maior pico. Porquê é que isso não foi feito? Nós temos 2 cancros na entrada da cidade, a Rotunda do Almeg e a Casa do Sal. O Sr. Presidente prometeu que iria resolver esse problema. São mais. Eu sei, estou só a dar 2 exemplos. Na Rotunda do Almeg há soluções que podem ser adotadas de curto prazo. Porquê? Porque é uma rotunda de atravessamento e é uma rotunda de entrada na cidade. E, portanto, pode fazer-se a solução que se adotou noutras áreas até da cidade, em que se faz elevação para o atravessamento e depois se tem a rotunda para a solução mais interna. Uma via de aceleração no IC2, por exemplo, na Rotunda do Sal, seria uma solução. Portanto, nós continuamos a ter a cidade, entram mais de 40 mil carros todos os dias na cidade. E, portanto, continuamos, por exemplo, nada foi feito para fazer parques de estacionamento periféricos e levar a que depois houvesse transporte público das pessoas para a cidade. Pensar o Semetuque em articulação com o Metrobus é fundamental para as pessoas também planearem a sua vida. Vou só aqui dizer outra coisa. O nosso Rio Mondego. O Rio Mondego foi feito 0 no Rio Mondego. Mas é melhor continuarmos a debater os transportes. Foi feito 0 no Rio Mondego. Foi feito 0. Não era preciso 4 anos para, mesmo a zona que lá está, ser qualificada. Fizeram um evento com piscinas, a relva ficou toda queimada, não há segurança, do lado, a margem esquerda não existe para a cidade. E, portanto, um dos nossos propósitos é requalificar as 2 margens do Rio Mondego, cuidar do próprio rio, o rio está cheio de algas, cuidar de que haja atividade desportiva no Rio Mondego, qualificar as suas margens. E tem havido como nunca houve. Nós vamos à praia do Belém e verificamos... Do Rebolim, peço desculpa, Rebolim, e vemos que está cheia de pichagens, é uma praia que poderia ter outros equipamentos
centros, enfrenta uma urbanização à Quinta da Portela e as pessoas pouco usam. E, portanto, outra questão. Sabe que em Santo António dos Olivais nós temos 800 crianças que não têm resposta em creche pública e social? Mas não vamos concluir a mobilidade, os transportes? Sim, eu queria concluir a questão da mobilidade aqui também com o José Manuel anarquicamente Pereza. Concorda de com temas. esta articulação dos Ainda transportes não controla públicos o que eu no disse. Claro Conselho? que a articulação dos transportes é fundamental. A CDU, convém recordar, opôs-se firmemente à criação do metro, nomeadamente na linha do Lausanne. Defendíamos a ferrovia e acho que a vida, a história, está-nos a dar razão. Esta história do metro é uma longa novela, pior que as novelas mexicanas que duram meses e meses. É uma coisa com muitos anos, não é? E Coimbra sofreu muito com isso. Houve milhares e milhares e milhares de euros investidos em estudos, em projetos, em conselhos de administração. É uma história com muitos anos. Dará para muitas teses de doutoramento, pós-doutoramento, se calhar para criar um instituto qualquer sobre a história do metro. Pronto, mas aqui chegados, como agora tanto se diz, nós queremos que rapidamente concluam as obras do metro, já que ele aí está, que se conclua rapidamente a obra na cidade. E depois que se articule convenientemente com os restantes transportes públicos municipais. E aqui é preciso dizer, de uma vez por todas, o SMTUC têm que ter, e terão agora essa oportunidade, visto que algumas das linhas principais do SMTUC serão ocupadas pela metro, digamos assim. Tem que ter agora a possibilidade de chegar a todos os cantos do Concelho de Coimbra, porque é um facto, é uma verdade, que as pessoas são mal servidas, sobretudo nas freguesias mais afastadas do centro. E essa articulação é urgente, é para já, não é? Nós precisamos de um SMTUC a funcionar bem. Para isso precisamos, naturalmente, também, de uma vez por todas, tornar o trabalho no SMTUC atrativo, não é? Hoje temos uma falta enorme de motoristas. Porquê? Porque ninguém quer, obviamente, ser motorista, com todas as responsabilidades que isso tem, a ganhar um salário mínimo, ou pouco mais do que isso. E, portanto, uma vez por todas tem que se resolver essa questão, que vem desde do governo do engenheiro Sócrates, não é? Que tem a ver com a lei 12A, aquela lei das carreiras. Mas houve uma promessa de solução rápida. E por outro lado, nós temos que continuar a investir no SMTUC para tornar o transporte público municipal gradualmente, atenção às palavras, gradualmente, gradativamente, para um futuro não muito longínquo, gratuito para os cidadãos. Obviamente isto não se faz de supetão, e aí temos uma clara diferença em relação a outras forças, porque nós sabemos, e todos os estudos sobre isso revelam essa questão, que isso só funciona se houver uma boa capacidade de oferta, isto é, se nós tivermos condições e tivermos motoristas e meios para chegar a toda a parte, porque senão as pessoas desistem. A pior coisa que pode haver num serviço público é ele ser mau, não é? Aliás, é uma prática que muitas vezes a direita recorre, que é descredibilizar os serviços. Portanto, se nós tivermos mau serviço de transportes, obviamente estamos a condenar o SMTUC. E, sobretudo, se não houver financiamento do Estado. É verdade que hoje em dia o Estado investe mais em transportes que há uns anos atrás, mas nós em Coimbra, infelizmente, não é só em Coimbra, sofremos imenso com isso. É preciso que os programas, agora o Incentiva Mais TP, por exemplo, tenham mais verbas para investir no transporte público. E aí sim, porque senão também, se neste momento tornássemos gratuitos os serviços municipalizados, corríamos um grande risco, é que era a Câmara a pagar, e portanto estava aí o pretexto para uns dias depois, alguém, eu não digo quem, mas tinham que ser estou a ver, de algum há uns lado. dias depois dissesse que era a altura de externalizar, e depois privatizar, etc, etc. Portanto, nós precisamos de transportes para as pessoas. Coimbra é uma cidade de média dimensão, se formos a nível europeu até é muito menos do que isso. Mas é uma cidade onde é preciso ter qualidade de vida e o transporte é fundamental. O transporte nos leva ao trabalho, mas também nos leva ao teatro, ao cinema, nos leva ao lazer, nos leva aos hospitais, não é? E, portanto, é outra questão que se calhar teríamos também que discutir aqui, a questão da saúde, dos hospitais, dos centros de saúde, na perspectiva de quem gera o município, como é que isso deve ocorrer. Mas, portanto, precisamos de investir de vez na mobilidade. Uma mobilidade que também seja acessível, nomeadamente para as pessoas com deficiência que sofrem horrores hoje, sejam individuais, sejam ativos, que sofrem verdadeiros horrores para andar na cidade. Aliás, neste momento, pronto, claro, estamos em obras, não vamos ser demagógicos, neste momento andar na cidade é um pouco um labirinto, andar à procura dos caminhos, não é? Mas volto a dizer, a CDU, que foi claramente contra este projeto de metro, que afinal
é um autocarro em via dedicada, na cidade tudo bem, autocarros com via dedicada, mas na zona, na zona da Lausanne é um crime. A palavra é essa. Foi um crime acabar com a ferrovia numa zona de montanha e vamos lá pôr um veículo com rodas um bocadinho mais lento. Enfim, foi um retrocesso civilizacional. Vai ter uma frequência 3 vezes superior nas estaríamos o dia todo a discutir a questão da mobilidade. Isso é que não temos tempo para isso. Aqui com o José Manuel Pureza, o Bloco de Esquerda defende precisamente transportes públicos urbanos gratuitos para todos. Sim, claro. Porque olhamos para exemplos bons de cidades europeias da Europa rica e que nem vou comentar porque não vou falar em inglês, claro, e portanto não vou fazer uma coisa dessas. Mas enfim, portanto, olhamos para cidades europeias com boas práticas nessa matéria e percebemos que a gratuitidade dos transportes públicos tem sido uma política bem sucedida e com capacidade quer de responder a questões ambientais, quer a questões muito importantes de justiça social, ou seja, de assumir o direito à mobilidade como um direito de todos, de todas as pessoas. Finalidade. Pronto. Agora, os meios para lá chegar. Eu quero falar sobre os meios para lá chegar e quero falar depois da questão da hipotética contradição entre qualidade e gratuitidade. Meios para lá chegar. O José Manuel Silva, já num debate que tivemos aqui há poucos dias, atirou o número dos 10 a 12 milhões de exatamente, euros. Pronto, e agora voltou a fazê-lo. Eu quero dizer o seguinte, e depois associa isso à necessidade de desafetar receitas que neste momento estão consignadas no orçamento municipal para esta nova finalidade que é o financiamento da gratuitidade. Eu quero lhe dizer o seguinte... Coimbra tem neste momento uma taxa de IMI inferior à cidade onde estamos a gravar, Figueira da Foz, e a outros concelhos limítrofes de Coimbra. Se Coimbra tivesse uma taxa de IMI igual à da Figueira da Foz, à de Cantanhede e a de outros concelhos limítrofes, ou seja, 0,37, o aumento de receita seria de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. Portanto, os 10 a 12 já estão um bocadinho menos de 8 milhões. Segundo ponto. É menos de 1 milhão por ponto. Pois, está bem, em vez de ter o município para pagar, seja ao Estado, já estamos a discutir isto, não é? Segundo lugar. Central. Deixem-me lá, por favor. Sim, vamos ouvir agora José Manuel Pureza. Segundo lugar. Taxa agravada de IMI sobre edifícios devolutos. Porque é que isto é olhado como uma coisa residual? Porque não está feito o levantamento dos edifícios devolutos. É uma daquelas promessas que é sempre feita, mas quando tivermos um levantamento que mostre a dimensão, isto é, o número de edifícios devolutos aos quais se pode e deve aplicar uma taxa agravada de IMI, a receita fiscal por parte da Câmara Municipal vai aumentar de maneira muito significativa. Terceiro lugar. A Câmara Municipal de Coimbra devolve a totalidade do IRS. É uma medida que, do ponto de vista social, é muito discutível. Na exata medida... Não devolve nada. Devolve zero. Não devolve. Pois, está bem, ok. Não devolve. A devolução é zero. A devolução aos que mais ganham. Exatamente. Aos que mais ganham. Isso mesmo. A devolução do IRS. A devolução é zero. Não devolve a totalidade. Essa devolução é algo que... Não é perfeitamente ser limitada e, portanto, podia reverter a favor das receitas do município. Portanto, isto para dizer que, no nosso entender, a gratuitidade dos transportes públicos não significa a necessidade de desafetar verbas que estão consignadas no orçamento para as afetar à gratuitidade. O orçamento da Câmara, neste momento, anda à volta dos 260 milhões de euros. Esta medida que estamos a propor, e que propomos com convicção, custa, do ponto de vista de títulos de transporte que deixam de, portanto, ser comprados, custa cerca de 4,2 milhões de euros. Depois há, evidentemente, a comparticipação do Estado, sobretudo para os passes de sub-23, enfim. E, portanto, evidentemente que a Câmara só tem que ter uma voz forte na negociação com o Poder Central para que o financiamento público seja igual ao de Lisboa e do Porto. Porque essa é que é a questão. Nós temos uma negociação com o Governo que, de acordo com a qual os transportes de Lisboa e do Porto são um assunto nacional e, portanto, merecem apoio governamental. Coimbra e outras cidades, isso não acontece. Também tem. Ou acontece de uma maneira muito diminuta. Pertencemos à segunda divisão, pertencemos à terceira liga, também nesta matéria. Mesmo quando são ministros, ou foram ministros, ou são amigos do primeiro-ministro. Agora vamos à questão da qualidade. Não resulta. Agora vamos à questão da qualidade. Eu já uma vez tive a ocasião de dialogar com a Ana Brunhosa a este respeito e volto a esse argumento, que é assim...
essa ideia de que a qualidade tem que vir primeiro e só depois a gratuitidade não vale para outras áreas da nossa vida coletiva. Foi preciso aumentar, reforçar a qualidade dos cuidados de saúde para termos gratuitidade dos cuidados de saúde no SNS? Tem que ser fiável. Não. Portanto, esta ideia de que tem que vir qualidade e só depois é que vem a gratuitidade é, digamos, uma mistificação com a qual eu não concordo. Mas deixe-me então terminar, só porque todos falaram de todos, exceto eu. Claro que sim. E eu quero só acrescentar aqui um ponto, que é o seguinte. Custa muito, digamos, entrar num debate em que se fala de programa para 8 anos e depois não se tem programa anunciado à cidade. Percebe? Quer dizer, na verdade é esta coisa que temos um programa que tem 4 anos, mas depois são 8, mas depois afinal, onde é que está o programa? Não o temos. Está em vigor. E portanto, está bem, com certeza, Está com certeza. Mas esse Está é o em de 4, esse é o de 4, é o de 8, é o próximo, já sabemos. E depois Isto é tudo alteram-se uma as medidas mistificação. do programa, não é? E depois é esta coisa que é, diz o José Manuel Silva, e tem toda a razão. José Manuel Silva disse que tem toda a razão, Tem. que é, as forças culturais em Coimbra têm um enorme valor, Isso é são um verdade. tesouro da cidade. Claro. No entanto, a Câmara Municipal tem tido uma política de apoio às entidades culturais que devia ser muitíssimo mais reforçada. Apoios duradouros. E reforçamos apoios, muito. Reforçamos para 3 Não é anos. questão... E Apoios introduzimos duradouros, a inovação por exemplo. para 3 anos. Depois, a Câmara curioso. Municipal tem Só para enjeitado alguns, completamente só para alguns. as suas responsabilidades Questão de fundo em é que não há matéria uma de política cultural que se manutenção conheça. e de cuidado com os espaços e os edifícios dos E temos agentes feito. culturais. Não temos é um saco sem fundo. Pois, está bem. Não temos um saco sem fundo em Coimbra. Eu falo com os agentes culturais, eu E falo com nós os criadores também. e, portanto, vejo como é a nós queixa também. relativamente a isso. Claro. Última coisa. Diz a Ana Brunhosa, e com toda a razão, a margem esquerda continua a ser enjeitada. Mas isso não é de agora. Não é verdade. Isso não é de agora. Vem de há muito Isso já tempo. vem de há muito tempo. Não é verdade. E, portanto, há responsabilidades partilhadas Depois continuam a dizer que não há entre PS cidade, e quando PSD vem à margem em direita. relação a isso. E, portanto, também não vale a pena estar aqui a fazer este jogo O maior investimento de sombras, cultural da porque Câmara não vale é mesmo na a pena. margem esquerda. Pronto, é isto. Muito obrigado. Vamos falar também um bocadinho de habitação, por Devíamos favor. falar senão- ainda de senão- articulação de transportes. Senão não porque conseguimos sair deste a articulação- tema, José Manuel Silva. Não, a seguir vamos, mas introduza o tema e eu depois faço uma pequena... Mas peço-lhe que seja muito célebre, por favor. Em relação ainda agora à habitação, José Manuel Silva comprometeu-se a construir mais 268 casas na Quinta das Bicas, em Taveiro. A minha pergunta é se Coimbra precisa de mais casas ou precisa de recuperar o edificado devoluto? Olha, então já vamos à habitação. Falando da articulação dos transportes, está a ser feito um estudo técnico-científico, está a ser feito há um ano pela OPT, porque isto são estudos sensíveis e complexos. A OPT já entregou o primeiro estudo à Câmara, está a ser analisado pela Câmara como Autoridade Nacional de Transportes. Nós sabemos que as pessoas comunicam ao SMTUC e à Câmara as suas necessidades, conhecemos aquilo que as pessoas pensam, estamos a fazer a análise. Até ao fim do ano teremos o estudo definitivo da OPT para a articulação entre o Metrobus e o SMTUC e depois teremos um ano para colocar no terreno essa aplicação, porque só no final, essa integração, só no final de 2026 é que teremos o Metrobus a chegar aos hospitais. Portanto, teremos um ano para fazer essa articulação com qualidade e com toda a tranquilidade. Relativamente à habitação, nos 8 anos que nos precederam, o número de habitações novas, camarárias, construídas foi 0. É evidente que nós agora temos o PRR, mas estamos a aproveitá-lo devidamente. Mas anteriormente houve o PT 2020 e foram feitas outras opções. Estamos a construir 300 novas habitações camarárias, estamos a reabilitar 200 habitações camarárias, em coordenação com o IRU e sob responsabilidade do IRU, mas conjugado com a Câmara Municipal, estão a ser construídas dezenas de habitações a custos acessíveis. Vamos recuperar, por exemplo, já comprámos em conjunto com o IRU uma inovação técnica nacional, o edifício do Sousa Bastos, que vai ser recuperado para a cultura e para 32 fogos de arrendamento acessível. Portanto, está a haver o maior investimento em habitação camarária
eu diria de sempre, em 4 anos no Conselho de Coimbra. Além disso, aceleramos todos os processos de urbanismo. Nós encontramos o urbanismo a funcionar em papel. Mentira. Em papel. E agora... diz que é mentira. Não, é verdade. A funcionar em papel, os processos eram todos em papel. A plataforma de submissão dos projetos de urbanismo já existia. Mas não funcionava. Desculpa, a plataforma já existia, obviamente. Todos os processos eram entregues em papel e Não, agora é a tudo em plataforma formato já digital. existia. Mais uma parte. Existia, mas não funcionava. A Câmara funcionava a papel. Eu, no primeiro dia, comecei a trabalhar em formato digital porque o sistema estava na Câmara. Funcionava, era tudo em papel. Tínhamos uma máquina digitalizadora de processos, nomeadamente de urbanismo, comprada há 2 anos, 200 mil euros, empacotado. Estava empacotado porque a digitalização não fazia parte da cultura da Câmara. Hoje todos os processos são entregues em formato digital e os municípios e os promotores acompanham a evolução do seu processo online. Reduzimos o tempo de resposta aos requerimentos de 50 para 11 dias, o tempo médio de resposta aos requerimentos do urbanismo reduzimos de 50 para 11 dias, duplicamos a área licenciada para construção todos os anos. O ano passado licenciámos 260 mil metros quadrados de área de construção. Fomos referidos nas estatísticas do INE, que depois foram replicadas pelo JN, como um dos 4 municípios portugueses que mais aumentou o licenciamento de novas habitações, e nós sabemos o que é que tem o impacto do aumento da oferta. O impacto do aumento da oferta leva a uma redução dos custos. Aliás, um órgão de comunicação social de Coimbra publicou uma comparação entre Minneapolis e Indianápolis. Minneapolis reviu o seu PDM, coisa que nós estamos a fazer também, porque o PDM de Coimbra tem ainda o espírito dos anos 80 do milénio passado. Aumentou a construção e com o aumento da construção as rendas e os custos reduziram 20%, Indianápolis não fez o mesmo e aumentaram 20%. Portanto, estamos a aumentar a oferta privada pela aceleração dos processos de licenciamento. Hoje a Câmara já cumpre prazos. Não vou dizer que não possa haver um ou outro problema no processo, mas tem que se identificar o processo para esse processo ser discutido, porque muitas vezes a responsabilidade não é da Câmara, é dos promotores. Temos que identificar os processos e discuti-los, não é falar em generalidades. A verdade é que são dados estatísticos, os licenciamentos duplicam de ano para ano, o ritmo de emissão de resposta aos requerimentos reduziu de 50 dias para 11 dias. Já disse isso, José Manuel Silva. Vamos ouvir, por favor, aqui a Ana Nossa. Defende que é a autarquia que deve dar o exemplo no que toca à requalificação do edificado. É a autarquia. E vamos só aos licenciamentos. É mais um caso para dizer que está tudo bem, mas quem está mal são as famílias que esperam meses, quem está mal são as empresas. Não. Nós estamos todos no terreno a falar com as pessoas. E se há algo de que as pessoas se queixam, é dos prazos de licenciamento. Esperavam. Não. E demagogicamente falam em 11 dias. Sabem o que é 11 dias? É o ofício a dizer, olha, muitas das vezes a dizer o processo é recusado porque não está bem instruído. E, portanto, o que isso nós não queremos é verdade, falar por isso aumentámos é verdade. As taxas o que nós de queremos licenciamento. falar é de prazo de decisão do pedido para construir casa para as famílias e do pedido para construir casa para as empresas. E o que as empresas nos dizem e as famílias é que muitas das vezes vão construir no Conselho vizinho. Assim, já não é assim. Era, é assim. era. Não pinto uma Coimbra que não é. Não pinto uma Coimbra que não é. E por favor, deixe-me acabar. Por favor, deixe-me acabar. As regras foram que nos podíamos ir, só para clarificar, as regras da moderadora. Eu estive calada enquanto o senhor falou. O senhor está habituado a... Não. Eu estive calada enquanto o senhor falou. E, portanto, não vai... Quais foram as regras? Agora é a fase de quem tem culpa. Tem que ter a oportunidade, não é? Quem não tem culpa são os munícipes. O senhor está habituado a fazer isso, mas não vai fazer isso comigo. Eu já lhe disse. Foram as regras definidas antes do As regras não é da má educação nem do atropelo. As regras é de ouvir falar. Tranquilamente. Não, estamos. Eu também estou muito tranquila. Talvez
talvez viva com paixão os problemas que Coimbra tem e que o senhor nega que existem. Há um problema, não, o senhor fala demagogicamente em 11 dias, mas legalmente alguém acredita que uma Câmara licencia em 11 dias? Não, este senhor repete, as pessoas não sabem a diferença. O senhor usa as palavras demagogicamente, diz 11 dias. Legalmente é impossível responder ao licenciamento, a um pedido de licenciamento em 11 dias. As pessoas não sabem o que é isso. O que as pessoas querem saber é quando põe o processo da sua casa, que em Cantanhede demora 2 meses e que ali demora meses e anos. E mais... Já não. Não, eu estou a falar de agora. E andamos com ofícios para trás e para a frente, quando muitas das vezes nos podíamos sentar com as pessoas e conversar com as pessoas. Andamos com ofícios para trás e para a frente. Mas, do primeiro direito, saiu agora uma estatística e Coimbra entregou, primeiro direito, estou a falar de habitação social, não chegou a entregar 150 casas. E, portanto, a Câmara tem que rapidamente, é a responsabilidade da Câmara, fazer uma bolsa de casas para arrendamento, a custos acessíveis. Hoje é possível, tendo em conta a quantidade de terrenos municipais que a Câmara tem, fazê-lo com construção de qualidade, construção modular, fazendo parcerias com cooperativas. Nós temos algumas cooperativas e, portanto, fazendo parcerias, naturalmente, com as empresas, mas depois garantindo que o problema do preço da habitação, obviamente, que não se resolve em 4 anos, mas é a falta de oferta. E é a falta de oferta, sobretudo, porque depois temos famílias a ser despejadas e temos jovens que não conseguem pagar as habitações. E depois a Câmara tem que dar o exemplo. Primeiro, não sabe a quantidade de edifícios devolutos que existem na cidade. Depois, pode recorrer a instrumentos que o direito permite, não é? Pode fazer obras. E tem que começar por fazer obras naquilo que são os seus edifícios. Pode reconstruir e colocar no mercado de arrendamento. O que é que a Câmara tem feito aos edifícios que comprou na Câmara? Vamos estar muito atentos a um edifício que comprou a um determinado preço e que vai vender. Então a Câmara é feita para fazer transações imobiliárias na Baixa. As casas que a Câmara compra na Baixa são para recuperar, são para colocar serviços e é para a habitação. A Baixa, o Sr. Presidente prometeu requalificação de 30 e tal edifícios na Baixa. Obviamente que nós precisamos de requalificar a Baixa. A Baixa e a alta. E a alta, e celas, e tudo. Mas o que nós precisamos na Baixa, que é um cancro, que é o cartão de visita da cidade, o que nós precisamos é de pessoas, é de cuidar das pessoas. Mas eu ainda preciso de ouvir o Francisco e o José Manuel Pereira em relação à estratégia local de habitação também. Francisco, então, por favor. Desde logo, nós precisamos de políticas integradas, não é? Seja, ao resolvermos a questão da habitação, temos que resolver, por exemplo, a questão, e na Baixa, um outro conjunto vasto de problemas que têm a ver com o comércio de proximidade, com o alojamento local, que é de uma vez por todas olharmos para o alojamento local, que não tem a dimensão de Lisboa e Porto, mas começa a ter e grandemente também na cidade e, portanto, contribui para a gentrificação, etc. O problema da habitação é um problema nacional. Também fomos notícia a esse propósito da gentrificação. Se alguém vier para aqui com a demagogia de que vai resolver em 4 anos ou em 8, aqui podem ser 12, em Coimbra, o problema da habitação é mesmo só demagogia, porque é um grave problema nacional. Ouviu-me dizer que era em 4 anos, eu sublinhei. Não é possível. Nós temos 2% de habitação pública em Portugal. Aqueles países muito esquerdistas, a Áustria, a Holanda, etc., têm 25%, 30% de habitação pública. Sem que de uma vez por todas haja uma política coerente de habitação por parte do Estado, por parte do Governo, nós chegamos lá. E desde o 25 de Abril faltou, é um facto, falta um programa coerente para a habitação. Mas a nível local há muita coisa para fazer, e já aqui foi referido, nós temos uma estratégia local de habitação, criada em 2017, revista em 2023, onde se identificam 826 famílias, fogos, a construir, sendo que 600 são a construir. Eu creio que esse número está hoje muito subavaliado, estará muito subavaliado, e outros serão as pessoas que já vivem nos bairros municipais de Coimbra,
Atenção que os bairros municipais de Coimbra estamos a falar de 1000 fogos, estamos a falar de quase 3000 pessoas, têm um peso significativo de gente muito, na sua esmagadora maioria, gente muito honesta, muito trabalhadora, gente a quem devemos muito respeito. Portanto, o problema da habitação passa por cumprir a estratégia local de habitação, e aí mais um bamburro do momento, e ainda bem que temos o PRR e que há 40 e tal milhões inscritos nas grandes opções de plano, estou a citar de memória, mas andará por aí, para efeitos de construção da habitação, e ainda bem que é possível aproveitar, o que não aconteceu em anos anteriores. Houve PERs, houve Prohabitas. Prohabita, a Câmara de Coimbra ficou a arder, eu não me canso de dizer isto, em 6 milhões de euros no governo de Passos Coelho, que estavam prometidos para a Câmara de Coimbra e que de repente desapareceram, não é? Portanto, precisamos de cumprir o PRR, precisamos claramente de apostar nas cooperativas de habitação. As cooperativas de habitação tiveram um papel crucial no pós-25 de Abril e coincide mais ou menos com aquele período da crise da Troika, 2011-2013, que houve uma heresia nas cooperativas de habitação por todo o país. Nós precisamos retomar essa política cooperativa no que diz respeito à habitação. E temos, já aqui foi dito, cooperativas como a Mondego, mas outras há e outras devem existir, e a Câmara tem de as apoiar, que têm um papel importantíssimo para a construção de habitação, também a preços mais acessíveis. E, portanto, precisamos de requalificar aquilo que está por requalificar. Temos muitos fogos vazios. Coimbra continua a ter, aliás, é um problema nacional também, mas Coimbra continua a ter imensos fogos devolutos, muitos dos quais em condições perfeitas de serem alojados. Com isto, ninguém está aqui a defender a nacionalização desses fogos. O que está a defender é, e desde logo a nível central, políticas que permitam o acesso àquilo que é o mais fundamental dos direitos, ou um dos mais fundamentais direitos, que é consagrado na Constituição, aliás, no artigo 65, é o direito a um teto, uma habitação. José Manuel Preza, então, Coimbra tem casas sem gente, gente sem casas? Isso é evidente, isso salta à vista. O José Manuel Silva há bocadinho estava a dizer que era melhor não falarmos de generalidades, eu estou muito de acordo, portanto vou tentar ser muito concreto. Propostas que temos para este setor. Primeiro, fixar a obrigatoriedade de, nos processos de licenciamento de novas construções, cerca de 25% do construído para efeitos habitacionais, ser afetado a habitação a preços acessíveis. Segundo ponto, criação de uma bolsa de edifícios públicos com potencialidade de serem afetados a finalidades habitacionais e proibição da venda desses edifícios e dos respectivos terrenos. Terceiro lugar, já falámos há bocadinho, mas também cabe aqui, uma política diferente de IMI, quer em termos gerais, portanto com uma parificação pelos níveis de IMI praticados em concelhos limítrofes, mas também o IMI sobre prédios devolutos, que eu creio que é uma medida de justiça fiscal e de justiça social ao mesmo tempo e tem, portanto, impacto, evidentemente, nas questões da habitação. Segundo ponto concreto que eu quero tratar, porque foi introduzido por si e até agora ninguém falou, que é a questão da Quinta das Bicas. A Quinta das Bicas é um exemplo daquilo que não se pode e não se deve fazer. A Quinta das Bicas, para quem nos está a ver, é um bairro de habitação social criado na periferia do concelho e que tem cerca de 268 fogos e que, por isso mesmo, remete para a periferia do concelho pessoas de baixo rendimento em termos de habitação. É tudo quanto não se pode fazer, está há mais do que décadas perfeitamente clarificado que uma boa política de habitação social é aquela que espalha essa realidade pela cidade. Substituir a política de habitação social por habitação municipal e criar vários dignos para as pessoas, onde viva toda a gente. O José Manuel Silva, num debate recente que tivemos, dizia que tudo isto se deveu, ou melhor, que foi um impulso significativo para isto, para utilizar a expressão que ele utilizou, não desperdiçar os dinheiros do PRR. E, portanto, temos aqui um problema caricato, que é cometeu-se um erro, e um erro social, um erro habitacional, por não deixar de gastar o dinheiro da União Europeia. O que é, do meu ponto de vista, uma justificação deplorável, mas que creio que é muito sincera, porque eu ouvi o José Manuel Silva dizer isso e ouvi uma vereadora
da atual variação do José Manuel Silva também dizer isso, até porque é verdade, fizeram aquilo assim porque havia dinheiro do PRR e era preciso gastá-lo. Acho isso deplorável. O Partido Socialista votou favoravelmente a esta decisão. Isso acho que também merece alguma reflexão, porque o Partido Socialista, a Ana Brunhosa, tem tido sempre a insistência de dizer não, isto é uma equipa nova, gente nova, ideias novas. É verdade. Também, mas a Ana Brunhosa representa não, mesmo... Não representa, representa uma coligação. Ana Brunhosa, por favor. Representa uma coligação. Não faça esse teatro. A Ana Brunhosa é a cabeça de lista de uma coligação que tem no seu centro gravitacional o Partido Socialista. Está a desrespeitar os independentes e um conjunto de o Partido Socialista. Pode reclamar que é independente, mas não é. Vamos lá ver, não pode vir dizer aos conibricenses aqui está o Partido Socialista, aqui estou eu. Isso não. Só estou a dizer portanto, que as pessoas o Partido Socialista votou favoravelmente. Eu sou uma o Partido diferente. Socialista votou favoravelmente. Eu já dei a oportunidade à Ana Brunhosa, num debate anterior, de se demarcar completamente disso, e a Ana Brunhosa o que faz é dizer eu sou favorável à habitação social espalhada, mas o meu partido é um partido... mas o Partido Socialista é um partido com pluralidade de opiniões e, portanto, temos que gerir estas opiniões. Ou seja, não assume nenhum compromisso, porque não pode assumir na exata medida em que diz que o partido que representa é um partido com pluralidade de ideias e está a dizer para este caso concreto. Terceira ideia concreta. Recuperação, reabilitação urbana. Bom, aqui fica o caso um dos vários casos de anedotário, que é o do chamado Plano Marshall, que foi anunciado pelo José Manuel Silva. José Manuel Silva fez do Plano Marshall, ele dirá, não estava no programa, foi uma coisa que eu disse ali ao lado. Bom, mas é claramente uma ideia programática para a cidade, o Plano Marshall, que consistia em reabilitar pelo menos 30 edifícios no centro da cidade. Não está no Plano Marshall. Está em obra. E, portanto, quando o José Manuel Silva faz aquela contabilidade dos 151% de cumprimentos, há aqui 29 edifícios, pelo menos, que não estão contemplados. Já agora, José Manuel Silva, deixe-me só dizer-lhe uma coisa que é a seguinte, assim, e, enfim, às outras pessoas que participam neste debate. Todas e todos, certamente, temos feito muitas visitas, muitas conversas, desde logo, certamente, com repúblicas estudantis em Coimbra, porque é um tesouro da cidade, é, enfim, uma realidade que nos distingue, no melhor sentido, de outras cidades universitárias. E é bem sabido que as repúblicas estudantis se debatem com problemas gravíssimos de deterioração do edificado. Eu ontem estive concretamente numa das repúblicas que já conhecia, mas enfim que tive a oportunidade de visitar e que está com, digamos, uma degradação absoluta do edificado, em risco daquilo ruir, e o processo é um processo que teria que ter uma intervenção camarária através de obras coercivas, e a decisão de fazer as obras coercivas está no limbo, não existe há meses e há anos. E isto é realmente... Portanto, se queremos fazer um plano Marshall, então façamos uma coisa bem feita para as repúblicas estudantis, por exemplo. Ou seja, vamos intervir no sentido de dotar essa realidade, que é uma realidade habitacional, social, cultural, vamos dotá-la disso. Mas já se percebeu que o Plano Marshall é um embuste. Já se percebeu que é um embuste. Não é um embuste. Falamos do Plano Marshall. Muito rapidamente, porque estamos quase a ficar sem tempo. Não, é que isto é muito interessante, porque nós ouvimos aqui falar, por um lado, a dizer que é impossível resolver tudo em 4 anos, por outro lado, quase como se a Câmara tivesse um saco sem fundo para intervir em todos os setores e resolver tudo. Mas não há o PRR, afinal, nesse caso, sabendo isso, não tinha prometido. Não. Mas prometeu. Desculpe, não está em nenhuma promessa a questão dos 30 edifícios na Baixa. É um objetivo, não faz parte do programa, nem faz parte do Plano Marshall. Nós temos aprovado em 2024. Os valores do custo e tudo. 60 milhões. Então para quê? Mas 60 milhões para quê? Exatamente. 60 milhões para quê? Então, e depois diz que não tem dinheiro. José Manuel Silva, como é que chegou aos 60 milhões? Posso explicar? Muito rapidamente, por favor. Os 60 milhões chega-se lá facilmente. É uma Mas média. depois diz que não tem dinheiro para fazer. Vá lá. Não há dinheiro para fazer. Peço desculpa, como é que se faz um plano sem se garantir que tem fonte de financiamento? Qualquer gestor que faz um plano e que tem necessidades, isso não fazia está à parte do espera plano. que o dinheiro caia do céu. Não, o senhor faz em 2024 Posso plano responder, Marshall em 2024
2024, com um nome histórico, com uma carga histórica e goza com o nome histórico que ajudou a reconstruir a Europa, e o senhor aplica este nome para a Baixa. Mas também tivemos leite em pó. Desculpa, mas porquê? E depois põe 60 milhões e depois dizem... construída em 4 anos. A Europa não foi reconstruída em 4 anos. Mas o senhor apropriou-se indevidamente do nome pelo seu populismo e depois põe 60 milhões e sabem o que é que diz? Afinal, não há dinheiro. Que seriedade é esta de, em 2024, aprovar um plano Marshall depois de quase 4 anos de governação, é que vem apresentar o plano como um plano de inovação que foi aprovado há meses. Portanto, nós temos 4 anos de governação em que nos últimos meses se aprovaram os planos. Então, governou-se à vista. O senhor governou à vista. O senhor governou sem estratégia. Porque eu vou deixar concluir José Manuel Silva. Mas agora é que não anda a falar de um plano Marshall que até nos envergonha, desculpe. O senhor usou... Nunca houve nenhum plano de reabilitação da Baixa. Então, e de onde é que são 60 milhões? Os 30 edifícios não faziam parte, nem fazem então, parte do plano Marshall. Então o que é que faz parte do grande plano Marshall? O plano Marshall tem 137 medidas, 63% das quais já estão aplicadas. Aprovadas em 2020. Exatamente. Mas como? Então aprova-se um plano onde se põe o investimento de privados, como do Hotel Oslo e outros, mas que seriedade é esta? Os privados fazem parte da reabilitação da Baixa, a Câmara e o setor público não faz tudo. Ouviu-os. Claro que ouvimos. Olha, não é o que dizem. Não é o que dizem. Pronto, isso é a sua afirmação. Ficaram surpreendidos quando se viram incluídos no plano Marshall. Isso é a sua afirmação. Não. Nós vamos deixar concluir José Manuel Silva, por favor. Nós, quando estava a discutir o PT 2020, colocámos, referenciando, sem estar no programa e sem incluir no plano Marshall, um objetivo sem prazo de a Câmara intervir na Baixa e ser responsável pela compra até 30 edifícios. Já comprámos 7. Comprámos 7. Não fez parte de nenhuma promessa, não fez parte de nenhum plano. É um objetivo de médio prazo que eu espero com que todos concordem, porque é um objetivo de intervenção da Câmara Municipal. Não estamos a falar do plano Marshall. Estamos a falar da reabilitação de edifícios na Baixa. Não confundamos as coisas, porque já fez muitas confusões. Já fez muitas confusões. Já fez muitas confusões. Eu não consegui ouvir. Estamos a ficar sem tempo. E eu vou dar ainda a oportunidade ao José Manuel Pereira e ao Francisco Queiroz para falarem desta questão, sendo que o José Manuel Pereira já falou. São medidas que realmente impactam o miolo da Baixa. Não, o que é fundamental neste momento fazer para a Baixa, desde logo, ancorar ali os serviços públicos. Houve a certa altura até a ideia de retirar dali um conjunto de edifícios. Nós precisamos ter os teatros que lá temos, precisamos ter os museus que lá temos e temos que apoiar esses edifícios. A loja do cidadão, a Câmara, portanto... que são âncoras fundamentais, desde logo, para a vida da Baixa. Não é? Precisamos que todo aquele conjunto de praças e todo aquele centro histórico seja revitalizado, não é? Redimensionado. Precisamos de intervir ao nível do alojamento local, mais uma vez, como aqui foi dito. Precisamos, naturalmente, reabilitar as habitações da Baixa, apoiar o comércio local. É evidente que chegamos, como aliás acontece em muitas outras áreas, chegamos a alguns pontos em que é difícil o retorno, não é? Por exemplo, permitiu-se em Coimbra, ao longo de anos, e não foi apenas o PS, foi o PSD, foi o PS, permitiu-se ao longo de muitos anos, quando a Câmara tinha um instrumento para o impedir, que nascessem como cogumelos grandes superfícies por todo o lado. E, portanto, hoje as pessoas, em vez de irem à Baixa, a Baixa que nós conhecemos há 40, há 50 anos, há 30, se calhar até há menos, que era cheia de gente e cheia de vida e de comércio, permitiu-se, com o licenciamento de todas essas grandes superfícies, que há quase uma grande superfície por 10 habitantes, tropeçamos nelas, e naturalmente isso prejudicou imenso o comércio da Baixa. Nós precisamos de uma cidade onde dê gosto de viver, onde os velhos, os novos, os pais com as crianças vão à Baixa passear, vão aos jardins, vão aos espaços públicos. E isso consegue-se, naturalmente, com políticas, as tais políticas integradas de reabilitação da habitação, mas também com um conjunto de outras questões, porque nós não fixamos jovens em Coimbra também se não tivermos creches. Pois. Porque, naturalmente, se um casal jovem quer ter filhos e não tem... Até pode vir a conseguir... Não tem creche pública. A creche municipal vai ser construída por nós. Não temos mais tempo, temos que passar às considerações finais. José Manuel Pereira, podemos começar por si, por favor?
Muito bem. Está claro que as pessoas estão cansadíssimas e muito frustradas com uma alternância de décadas entre PS e PSD no governo municipal, sem que o essencial das suas vidas se altere. Coimbra precisa de ser conhecida por políticas justas, por políticas de coesão e não por anedotas como a de uma aposta feita entre o Presidente da Câmara e uma vereadora. Tem que terminar, Precisamos, por favor. portanto, de mudar e de mudar mesmo. Ana Brunhosa, por favor. Somos uma coligação com muitos independentes, com partidos políticos, e esta coligação sentiu necessidade de se fazer porque há um conjunto muito grande de problemas em Coimbra. Há falta de ambição, temos que devolver esta ambição, este orgulho a Coimbra, sendo uma cidade inovadora, uma cidade inclusiva, que cuida dos seus espaços públicos, uma cidade onde temos que cuidar da natureza, dos animais, e uma cidade onde as freguesias são muito importantes, uma parte significativa da população vive em freguesias não urbanas e, portanto, também dessas freguesias nós temos que cuidar. Confiem em nós, porque nós temos no nosso programa, que será público em breve, medidas muito concretas para a vida do dia-a-dia das pessoas. Francisco Queiroz, por favor. Os coimbricenses conhecem-nos, sabem que foi connosco que contaram quando havia e quando há um problema no Centro de Saúde de Nortão de Matos, no Centro de Saúde da Fernão Magalhães, anteriormente, quando há um problema na sua rua, quando há um problema na sua coletividade, é com os eleitos da CDU que vão ter. E conhecem o nosso trabalho. O trabalho na Câmara Municipal, o trabalho na Assembleia Municipal, nas duas freguesias da maioria CDU, Taveira Miel e Arzila e a freguesia de Sernás. Portanto, conhecem as nossas posições, sabem que estivemos lá em todas as horas na defesa dos interesses dos trabalhadores da Câmara, da população de Coimbra, por uma melhor vida na cidade de Coimbra. E, portanto, reforçar a votação na CDU é fundamental para ter melhor vida na cidade de Coimbra. José Manuel Silva, por favor. Nós transformamos uma cidade decadente numa cidade em desenvolvimento. Uma cidade que está a crescer, que está a atrair empresas, está a criar emprego, está a dar oportunidades aos jovens. Simplesmente, como toda a gente percebe, 4 anos são insuficientes para resolver tudo. Mas tomamos uma série de medidas concretas, triplicamos o investimento em cultura e em turismo, duplicamos o investimento nas freguesias e vamos baixar as taxas urbanísticas para ser mais barato de construir em Coimbra, nomeadamente nas freguesias rurais. José Manuel Silva, Ana Abrunhosa, Francisco Queiroz, José Manuel Pureza, muito obrigada por terem participado neste debate. Já sabe que deste lado vamos continuar a contar-lhe Portugal, a levar até si o debate sobre o seu concelho e as propostas dos candidatos à sua Câmara Municipal. Muito obrigada. Fique bem.